milionário disfarçado serve café e deixa a mendiga negra sem saber quem ele é. Em uma pequena cafeteria de uma cidade marcada por desigualdades, um bilionário cansado do luxo se disfarça. Vestido com um avental surrado e um boné que cobre seu rosto, ele se apresenta como um simples barista. Ao lado da caixa registradora, lê as histórias nos rostos de seus clientes, aquelas expressões cansadas que falam mais que 1000 palavras. Mentes à deriva, corações quebrados. Ele se sente como um intruso neste universo de dificuldades. Mas a adrenalina do disfarce o excita. Ele não é mais o homem mais rico do mundo, mas um trabalhador comum, ou quase. Um dia, enquanto prepara um café, ele nota uma mulher. Ela é uma mendiga negra, mas há algo diferente nela. Seu olhar é penetrante, seu sorriso, vibrante. Senta-se diante da janela, observando o movimento da cidade. Ela transforma uma situação absurda em arte, deixando-o intrigado. Cada dia, ela traz uma história nova, de lutar contra a frieza da rua, dos sonhos despedaçados, da força que a mantém de pé. As palavras dela enchem a cafeteria como o aroma de um bom café fresco. Ele se aproxima, sua curiosidade crescendo, mas também um medo desesperador de que a verdade pode se tornar uma barreira intransponível. Enquanto compartilham risadas e histórias, o bilionário sente que está se perdendo na nova identidade. Ao mesmo tempo, um mistério se desenrola aos poucos. A mulher descobre que a cidade guarda segredos obscuros, e uma pista sobre um antigo escândalo começa a surgir. Ela fala, com um brilho nos olhos, sobre uma ligação entre eles que pode mudar suas vidas. E ele, enquanto ouve, experimenta a tensão, medo de deixar sua máscara cair e ser rejeitado por quem realmente é. Na cafeína do momento, ele se vê dividido. Como poderia revelar sua verdadeira identidade? O medo de ser usado ou rejeitado por causa de seu passado o consome, mas o sentimento de Naquele instante, os olhares se cruzam e uma verdade não dita paira no ar. Então, um rumor na cidade cresce, e o escândalo envolvendo sua antiga vida começa a surgir na mídia. Ele fica em choque. Tudo pode ser exposto, e a mulher pode descobrir que aquele barista de coração gentil é, na verdade, um bilionário que vive a vida que parecia tão distante. E se ela souber, como reagirá? O ar se torna pesado e a tensão explode quando ela revela o que encontrou. Uma pista crucial sobre aquele antigo escândalo. Com um sorriso maroto, ela diz que pode mudar tudo. Mas até onde eles estarão dispostos a ir para descobrir a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar na cafeteria estava denso, quase palpável. Quando ela virou para ele, a excitação dançando em seus olhos. Aquela pista que encontrei pode mudar tudo. A voz dela tinha uma mistura de esperança e urgência que o prendeu. Ele se inclinou para frente, a adrenalina pulsando em suas veias. Sobre o escândalo? O que você descobriu? Ele forçou a voz a não trair o medo que se alojava em seu peito. Ela puxou um papel amassado do bolso e, enquanto ela desenrolava, o cheiro do café fresco parecia se misturar ao seu nervosismo. Aqui é uma lista de nomes, pessoas que estavam lá envolvidas. E eu encontrei seu nome. Sua cabeça girou. Não era possível. Ele se sentiu como se tivesse tomado um soco no estômago. Como ela podia ter descoberto isso? As batidas do seu coração ecoavam no silêncio da cafeteria. Um lembrete cruel do risco que corria. Tudo o que ele havia construído em torno de sua nova identidade poderia desmoronar em questão de segundos. Mas antes que pudesse pensar em como reagir, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo. Vários homens vestindo ternos,
com expressões frias e ameaçadoras, entraram. O café, até então um refúgio, tornou-se um terreno minado. Olhares se cruzaram, e a tensão na sala aumentou. A mulher de olhar penetrante endureceu, seu sorriso desapareceu. Ela sabia que algo estava errado. Um dos homens se aproximou, o rosto marcado por cicatrizes. Ele olhou para a mulher e, em seguida, para o barista disfarçado. Estamos à procura de um homem que desapareceu. Alguém que tem contado mentiras. O que você sabe sobre ele? A voz do homem era profunda, algo entre ameaça e promessa. O bilionário sentiu o frio da realidade. Quem era aquele homem? O que ele queria? Um nó começou a se formar em sua garganta. Ele não poderia deixar que descobrissem quem ele realmente era. Não, nem sei de quem você está falando, ele gaguejou, as mãos tremendo sem que ele conseguisse controlar. O pânico se instalou. Os outros clientes começaram a murmurar, alguns segurando suas xícaras como se fossem escudos. O café, que por um instante parecia ser um lar, agora transformava-se em um antro de segredos e mentiras. Ele estava em perigo, e ela também. A mulher, por outro lado, saiu do estado de choque. Com um movimento rápido, pegou a lista de nomes que tinha em mãos e escondeu em seu bolso. Não se preocupe com isso, ela disse, seu tom decidido. Eles não estão aqui por você. O que será que ela sabia? O bilionário não a reconhecia mais, e o olhar dela agora era de determinação. Mas antes que ele pudesse perguntar, o homem de terno se virou para os outros e gritou: "É ele! O bilionário que fugiu! O homem que precisa ser encontrado!" A sala gelou. Olhares de reprovação e medo se voltaram para ele. Em uma fração de segundo, ele se sentiu mais exposto do que nunca. A mulher o puxou para o lado, sua mão firme, e sussurrou: "Nós precisamos sair agora." Mas como? A saída estava bloqueada. Ele se virou, os rostos ao seu redor se misturando em uma massa de incerteza. Ele queria ser o homem que ela conhecera, mas a sombra do passado o alcançava. Nesse momento, o barulho de sirenes começou a se aproximar. O coração dele disparou. O que estaria prestes a acontecer? Como escapar desse jogo que parecia maior do que eles? A tensão estava no ar e ele percebeu que a verdade não era apenas algo a ser revelado, mas um sopro de esperança se escondendo na escuridão. "Vamos descobrir isso juntos", ele disse, sem saber se estava sendo sincero ou apenas tentando confortar a si mesmo. Mas a realidade era clara. O mundo que ele conhecia estava se fragmentando, e tudo à sua volta estava prestes a mudar para sempre. A única certeza era que não haveria como voltar atrás. O que viriam a descobrir a seguir poderia transformá-los ou destruí-los. E agora todo o resto se tornava uma questão de tempo. O tom da cafeteria mudou completamente. O bilionário sentiu o ar denso e pesado, enquanto a mulher ao seu lado se tornava uma imagem de determinação. A única saída parecia estar bloqueada por aqueles homens internos escuros, e ele pôde ouvir os ecos das sirenes crescendo lá fora. O pânico começou a... "Preciso que você confie em mim", ela disse, a voz baixa mas firme. "Vamos sair, mas temos que fazer isso juntos." Ele assentiu, sentindo o coração na garganta. Como ela conseguira tornar tudo tão claro no meio desse caos? Nesse instante, o homem marcado por cicatrizes se aproximou ainda mais, com um olhar que gélido como aço. "Eu não vou perguntar de novo", disse ele, fixando os olhos no bilionário. "Nós sabemos quem você é. O que você está fazendo aqui? Você está com medo de que as verdades venham à tona?" As palavras do homem cortaram como uma faca. Ele se sentiu exposto, uma marionete sem seus fios. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, um grito cortou o ar da cafeteria. Uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas irrompeu pela porta. "Pare! Você não pode fazer isso!" gritou, atraindo a atenção de todos. O olhar dela estava delirante, como se a sanidade tivesse deixado seu corpo há muito tempo. O barista a conhecia. Aquela era Lúcia, uma mulher da rua que sempre contava histórias de fantasmas. Mas o que ela estava fazendo ali? "Lúcia!" ele gritou.
mas sua voz se perdeu no tumulto. Saiam, todos vocês agora! Ela olhou para ele, os olhos cheios de terror e determinação. Você não sabe o que está por trás disso, tudo isso. A voz dela tremia, e o bilionário sentiu um arrepio. A mulher em sua frente não parecia a mesma que ele via a cada dia. Havia uma intensidade em seu olhar que o deixou inquieto. O homem de terno a ignorou e se voltou para o bilionário, a expressão se tornando mais sombria. Você tem algo que nos pertence. Você acha que pode se esconder aqui, no meio dos pobres, como se nada tivesse acontecido? Ele gesticulou para os outros homens, que começaram a cercar o barista e a mulher, como predadores cercando suas presas. Você tem que acreditar em mim. A mulher do lado dele insistiu, agora com a determinação de um soldado em batalha. Você está em mais perigo do que pensa. Qual é o seu verdadeiro nome? O homem de cicatriz indagou, a expressão agora fechada como uma porta de ferro. Diga-nos, ou as coisas se tornarão bem piores. A inquietação no peito do bilionário era palpável. Ele precisava agir. Mas antes que pudesse dar um passo, a biblioteca de olhares se desfez, com a entrada repentina de um homem. O ambiente estava tão pesando que a entrada desse novo personagem parecia surreal. Ele era alto, com cabelo grisalho e um olhar profundo. Ele se dirigiu ao homem de terno. Esperem, disse, a voz carregada de autoridade. O que vocês estão fazendo aqui não é apenas ilegal, é um erro monumental. Este homem não é quem vocês pensam que ele é. O bilionário congelou ao reconhecer a voz. Era Ricardo, seu ex-assessor, aquele que havia supostamente desaparecido anos atrás, levando com ele segredos que poderiam destruir famílias. O mundo ao redor do barista pareceu girar. Se Ricardo estava ali, se ele havia se metido na luta, tudo poderia mudar. Mas como? O homem de cicatriz virou-se para Ricardo, os olhos pequenos como botões. Quem você pensa que é para intervir? Ele é o traidor, e hoje ele vai receber o que merece. Nesse instante, a sala ficou em silêncio, o pânico em uma fração de segundo. E enquanto o bilionário lutava com seu passado e com tudo o que isso significava, uma bomba explodiu dentro dele. A verdade sobre o que realmente aconteceu, o que o levou a se esconder atrás daquele avental, estava prestes a ser revelada. A mulher ao seu lado percebeu um entendimento silencioso passando entre eles. Você vai ver. Lúcia sussurrou, cautelosa, mas firme. Eu sabia que haveria um dia em que tudo isso voltaria à superfície. O que quer que isso significasse, o bilionário sentiu a tensão no ar crescer ainda mais. Ele precisava agir e agora, mais do que nunca, a linha entre seus dois mundos estava prestes a desaparecer. Aguardem um segundo, Ricardo insistiu, sua voz agora mais intensa. Ainda temos mais a descobrir. O que veio à tona não é nada comparado ao que ainda vem pela frente. O mundo parecia desmoronar, as verdades obscuras. E nesse instante, entre tudo o que estava prestes a se revelar, a única certeza que restava era: o que quer que acontecesse agora mudaria suas vidas para sempre. O tom da cafeteria mudou completamente. O bilionário sentia o ar denso e pesado, enquanto a mulher ao seu lado se tornava uma imagem de determinação. A única saída parecia estar bloqueada por aqueles homens internos escuros, e ele pôde ouvir os ecos das sirenes crescendo lá fora. O pânico começou a tomar conta dele, mas o olhar focado dela parecia um farol, guiando-o através da confusão. Preciso que você confie em mim, ela disse, a voz baixa, mas firme. Vamos sair, mas temos que fazer isso juntos. Ele assentiu, sentindo o coração na garganta. Como ela conseguira tornar tudo tão claro no meio desse caos? Nesse instante, o homem marcado por cicatrizes se aproximou ainda mais, fixando o olhar no bilionário. Eu não vou perguntar de novo. Nós sabemos quem você é.
O que você está fazendo aqui? Com medo das verdades virem à tona, as palavras dele cortaram como uma faca. O bilionário se sentiu exposto, como uma marionete sem seus fios. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, um grito cortou o ar da cafeteria. Uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas irrompeu pela porta. Pare, você não pode fazer isso, gritou, atraindo a atenção de todos. O olhar dela estava delirante, como se a sanidade tivesse deixado seu corpo há muito tempo. A mulher ao seu lado percebeu. Lúcia. Ele gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Saiam, todos vocês, agora. Ela olhou para ele, os olhos cheios de terror e determinação. Você não sabe o que está por trás disso. Tudo isso. A voz dela tremia, e o bilionário sentiu um arrepio. A mulher em sua frente não parecia a mesma que ele via cada dia. Havia uma intensidade em seu olhar que o deixou inquieto. O homem de terno a ignorou e se voltou para o bilionário, a expressão mais sombria. Você tem algo que nos pertence. Acha que pode se esconder aqui, no meio dos pobres, como se nada tivesse acontecido. A tensão era palpável. Você tem que acreditar em mim. A mulher ao lado insistiu, sua determinação irradiando. Você está em mais perigo do que pensa. Qual é o seu verdadeiro nome? O homem de cicatriz indagou. Diga-nos, ou as coisas se tornarão bem piores. O ar ficou pesado. O bilionário precisava agir. Mas antes, a biblioteca de olhares se desfez com a entrada repentina de um homem. O ambiente estava tão carregado que a entrada desse novo personagem parecia surreal. Ele era alto, com cabelo grisalho e um olhar profundo. Esperem, disse ele, a voz carregada de autoridade. O que vocês estão fazendo aqui não é apenas ilegal, é um erro monumental. Este homem não é quem vocês pensam que é. O bilionário congelou ao reconhecer a voz. Era Ricardo, seu ex-assessor, que havia desaparecido anos atrás. O mundo ao redor do barista pareceu girar. Se Ricardo estava ali, tudo poderia mudar. Mas como? Um murmúrio percorreu a sala, ao redor deles, os rostos se voltando em descrença. O que você sabe, Ricardo? A tensão crescia. O homem de terno franziu a testa, claramente irritado. Ele não tem nada a ver com isso. Na verdade, Ricardo hesitou, mas a força em sua voz era indesmentível. Ele está sendo acusado de um crime que eu cometi. O bilionário quase não conseguiu respirar. O quê? Como assim? A mulher ao seu lado olhou para ele, conferindo o mesmo pânico que ele sentia. O que você está dizendo? Retrucou. Eu menti sobre sua identidade. Ricardo revelou, a verdade se desenrolando em um fio de vozes. Eu usei seu nome enquanto você estava fora do país. Depois que você desapareceu, a culpa caiu no seu colo. E agora eles pensam que você está envolvido. Mas sou eu quem eles realmente estão procurando. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. O choque fez o bilionário tremer, e os homens de terno trocaram olhares. O ceticismo começava a emergir entre eles. Uma reviravolta tão dramática que até mesmo as sirenes lá fora pareciam hesitar. Você está dizendo que tudo isso é culpa sua? O bilionário gritou, a raiva fervendo e o desespero no olhar. Mas Ricardo continuou. Eu precisava te proteger, mas me perdi. Agora eles vão descobrir a verdade. A tensão explodiu de novo. As palavras de Ricardo reverberavam, e a mulher ao lado do bilionário parecia confusa, buscando entender a nova dinâmica. Então, do nada, um estrondo. A porta da cafeteria foi arrombada e uma equipe de policiais irrompeu, a luz ofuscante das lanternas cortando a escuridão da manhã. Olhares se cruzaram, conjecturas começaram a girar. É ele! O homem que estamos perseguindo! Gritou um policial. E tudo se dissolveu em caos. A mulher do lado dele lançou um olhar desesperado. E meio à confusão, ao ver a determinação dela, uma ideia surgiu. Um plano. Mas como realizar isso sem mais revelações? E entre gritos, sirenes e um passado que parecia voltar em forma de tempestade, o bilionário sentiu a linha que o segurava se desfiar. O que aconteceria agora? Ele estava cercado, e a única certeza era que tudo o que ele sabia
estava prestes a mudar de forma irrevogável. Essa batalha apenas começava. O ar na cafeteria estava eletrificado. O barulho das sirenes ecoava lá fora enquanto os policiais entravam e a tensão era palpável. A mulher ao seu lado segurou a mão do bilionário, seu olhar firme e destemido. Então, Richard, o ex-assessor, interrompeu a melodia de medo com sua interjeição. "Esperem", disse ele, sua voz ressonando como um trovão entre a confusão. "O que vocês estão fazendo aqui não é apenas ilegal, é um erro monumental. Este homem não é quem vocês pensam que é." Todos os olhares se voltaram para ele, esperançosos e céticos. "O que você está dizendo?" O homem de cicatriz respondeu, seu tom ameaçador. Ele estava claramente irritado, mas a aparente segurança de Ricardo o fez hesitar por um momento. "Quem você pensa que é?" "Eu sou aquele que pode revelar a verdade", Ricardo afirmou, um peso nas palavras. "E eu tenho um arquivo aqui que pode mudar tudo." Ele puxou um envelope amarelado do bolso e a sala ficou em silêncio, até mesmo as sirenes pareciam parar por um instante. Mas antes que pudesse abrir, outro estrondo. As portas da cafeteria foram arrombadas novamente, e desta vez, um homem alto e corpulento entrou, com uma presença tão intensa que a iluminação pareceu mudar de lugar. Ele não era um policial, mas uma figura de autoridade com um ar quase sobrenatural. Vestia um terno branco brilhante e seu olhar penetrante parecia atravessar tudo e todos. "Eu não deveria estar aqui, mas as coisas mudaram", ele disse, a voz grave reverberando no ambiente. "Richard, você não deveria ter se metido com esse passado. As consequências agora são maiores do que você imagina." O bilionário sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? E o que tinha a ver com tudo? O olhar de Lúcia, a mulher que o observava, se carregou de uma intensidade renovada. "Você o conhece?" perguntou ele, tentando manter a calma enquanto o pânico crescia. "Eu conheço tudo, na verdade", o homem continuou, enquanto um leve sorriso se formava em seu rosto. "E sei exatamente o que você fez, Ricardo." Ricardo gaguejou, suas palavras soando trêmulas. Isso não é o que você pensa." "Oh, mas é exatamente isso", o homem branco cortou. "E agora seu amigo aqui", ele fez um gesto para o bilionário, "está prestes a pagar por seus erros. Você sabe que o trouxe até aqui, não é? Seu passado esconde segredos obscuros, e o que há no envelope é só o começo." O bilionário começou a juntar as peças, cada palavra provocando um terremoto interno. "Que segredos?" Ele se virou para Ricardo, seu coração acelerando. "O que ele está querendo dizer?" A cafeteria estava em pé de guerra. Os policiais observavam enquanto a confusão crescia. "Vocês não têm ideia do que está em jogo", disse o homem, sua voz tão envolvente quanto alarmante. Então Lúcia finalmente tomou coragem. "É por isso que você se escondeu, não é?" perguntou a Ricardo, sua voz trêmula, mas forte. "Você não está apenas tentando me salvar, mas está protegendo seu amigo de um passado que o condena." Nesse momento, o bilionário sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Que é?" Sua voz saiu como um sussurro, horrorizado pela revelação. A verdade começava a desvelar-se enquanto os olhos de todos se voltaram para o envelope que Ricardo ainda segurava. "Precisamos saber agora. Que verdade é essa?" Os murmurinhos aumentaram, a tensão se tornando insuportável. O homem de terno branco sorriu, aproximando-se de Ricardo. "É hora de revelar os segredos. O que está naquela pasta pode mudar tudo, até mesmo sua lealdade." As sirenes voltaram a ecoar, mais próximas, e o bilionário sabia que o tempo estava se esgotando. As emoções correram, um misto de medo e esperança. Então, sem aviso, o homem branco deu um passo à frente e com um golpe certeiro arrancou o envelope das mãos de Ricardo. "Chega de mentiras", ele anunciou, abrindo o envelope diante de todos. Os papéis voaram, e cada um continha nomes, datas e informações que deveriam ter ficado enterradas. Em um instante, os olhares de incredulidade e descrença começaram a se misturar com o horror. O bilionário sentiu seu coração parar. "Aqui está tudo", disse o homem, numa voz que ecoava a justiça.
incluindo seu verdadeiro passado, meu caro bilionário. O que mais você tem escondido? Uma reviravolta inesperada. O que mais estava no envelope? A sala estava repleta de segredos e dúvidas, e o bilionário percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a mudar. Em pânico, ele procurou o olhar de Lúcia. Me ajude, ele disse. Mas seu coração estava gelado com o que poderia ser revelado. Por favor, o que mais poderia acontecer agora? O ar na cafeteria estava eletrificado. O bilionário mal podia acreditar no que via. As folhas que o homem em terno branco tinha em mãos dançavam com cada movimento, revelando segredos que deveriam ter permanecido escondidos. O que mais está acontecendo? Ele engoliu seco, a tensão aumentando a cada segundo. Vamos simplesmente abrir o envelope, então, o homem branco disse, um sorriso enigmático no rosto. Ele puxou uma folha e sua expressão se transformou, como se estivesse vislumbrando um fantasma. Aqui está, você não vai acreditar. Os olhares do grupo se fixaram no papel que ele estava segurando. O bilionário começou a sentir seus joelhos fraquejarem. A figura mais imponente na sala parecia ter encontrado algo que poderia mudar tudo. E aí, a mulher ao seu lado, Lúcia, soltou um gritinho abafado. Não pode ser. A voz dela estava trêmula. Isso não é possível. Os murmúrios aumentaram. O homem branco estava prestes a continuar, mas o barista não conseguiu mais se conter. Diga logo, ele precisou saber. O passado dele, as mentiras, tudo estava prestes a se revelar. O que estava nesse papel? Você só pensou que estava fugindo. O homem branco olhou fixamente para o bilionário. Mas você não é quem imagina ser. O pânico assumiu conta, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O silêncio foi cortado por um grito vindo da entrada da cafeteria. Uma mulher entrou, descontrolada e ofegante. Ou talvez era uma garota. Seu olhar era desesperado, e ela parecia não se importar com a cena que estava prestes a causar. Parem tudo! Ela gritava, chamando a atenção de todos. O bilionário virou a cabeça confuso. Quem é ela? Mas Lúcia já respondeu, seu rosto pálido. É a irmã dele. Seu coração disparou. O que não pode ser? A revelação caiu como uma bomba. Como poderia? Ele nunca falou de família, nunca mencionou ninguém. Sim, meu nome é Clara, a garota disse, ofegante. Eu vim aqui porque o que você está prestes a descobrir é muito mais profundo do que você imagina. Eu trouxe algo também, algo que pode ajudar. Ela puxou um colar debaixo da camisa. O adereço brilhava, mas o que realmente brilhava eram os olhos dela, cheios de uma mistura de dor e esperança. Isso pertence a você, e é a chave para tudo. O tempo pareceu parar. O bilionário não sabia o que dizer. Diversos sentimentos afloraram: confusão, raiva, tristeza. Como assim? Ele tinha uma irmã? E o que esse tal colar tinha a ver com tudo? Como você pode estar aqui? Ele gritou, a emoção transbordando. As palavras não faziam sentido, mas ela parecia resoluta. Por que você estava sendo enganado? Clara respondeu. Eu não pude ficar de fora. Eles estão vindo atrás de você, pelo que não fizeram. E pelo que farão se você não entender que a verdade que você busca não é a única que importa. Os murmurinhos se intensificaram. O bilionário não sabia se deveria acreditar. A cafeteria estava explodindo em rumores, e a cena estava prestes a sair do controle. Então, à luz de todo o caos, ele percebeu uma verdade assustadora. Se você é realmente minha irmã, por que não me encontrou antes? Porque foi a única maneira de te proteger. No caminho que decidi trilhar, você pode precisar de mim mais do que nunca. E nesse exato momento, um grito cortou o ar da cafeteria. Vá embora, porque a verdade está prestes a vir à tona. A voz de Lúcia reverberou, agora mais forte, como se ela pensasse em ser um escudo para eles. Lá fora, as sirenes soavam, mas a batalha estava apenas no início. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os laços de sangue, segredos e verdades escondidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que ninguém poderia prever.
O que mais estava escondido sob a pele dessas revelações? O que mais esse colar poderia trazer à tona? Precisamos ir, agora. Instintivamente o bilionário sentiu a urgência, mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Tudo estava mudando, e a única certeza era que a verdade e as mentiras estavam em uma dança arriscada, prestes a colidir no impacto devastador. O tom da cafeteria estava pesado, a tensão pulsando como um coração acelerado. O bilionário olhou para Clara, sua irmã, tentando processar tudo. Você é real? As palavras saíram em um sussurro, quase uma súplica. E enquanto ele lutava para entender, o homem de terno branco começou a rir. Um riso seco e desconfortável que ecoou nas paredes. Ah, que lindo reencontro! Ele se virou para todos. Mas isso é apenas o começo, não é? Ele segurou as folhas com uma mão e estendeu a outra para Clara. Vocês acham que estão jogando em um tabuleiro onde controlam as peças, mas estão demasiadamente enganados. Clara não é apenas a irmã dele. Ela tem um segredo que pode mudar tudo. Silêncio. A cafeteria paralisou. O ar ficou cortante. As expressões mudaram de ceticismo para apreensão. O bilionário sentiu um nó na garganta, preocupação e medo se entrelaçando. O que você quer dizer? Ele forçou a voz a sair, mas as palavras pareciam pesadas. Ela é a chave para o que aconteceu no passado. O homem branco continuou, com um sorriso enigmático. O que estava em jogo não era só dinheiro, era poder. E sua família está bem no centro disso. O que você está dizendo? Clara retrucou, sua voz tremendo. Eu não sei de nada. O homem apontou para ela, seu olhar penetrante. Mas você sabe mais do que imagina. Você viveu em um mundo de segredos, assim como ele. E há uma razão pela qual você apareceu agora. O bilionário olhou para Clara, tentando ler sua expressão. O olhar dela estava se movendo entre o medo e determinação. Tudo bem, Clara, ele disse, numa tentativa de acalmá-la. Se tem algo que você precisa nos contar, agora é a hora. Ela hesitou, palavras em sua boca. O bulício da cafeteria estava em estado de tensão. Então, interrompendo tudo, um barulho ensurdecedor reverberou pela sala. Algo ou alguém tinha acabado de arrombar a porta. A entrada se abriu com um estrondo e um grupo de homens armados invadiu o local. É uma armadilha! Gritou um deles, como se tivessem apenas esperado o momento certo para atacar. O desespero tomou conta e a cafeteria virou um caos. Os policiais, pegos de surpresa, tentaram reagir, mas a confusão era palpável. Gritos, empurrões, café derramado em cima da mesa, como se o tempo estivesse se arrastando. O bilionário agarrou a mão de Clara. Vamos agora! Ele puxou-a, mas então o homem branco deu um passo à frente. Não se mexam! Nós sabemos exatamente por que estamos aqui e o que vocês estão escondendo. A voz dele soou como um trovão, cortando a confusão. O bilionário se virou, perplexo. Todos na sala olharam para ele, a indignação misturada à confusão. Ele não tinha nada a ver com criminosos, mas estava prestes a se tornar parte disso. Isso é loucura! Ele gritou, mas seu coração batia forte na ansiedade. As sirenes lá fora se tornaram ensurdecedoras e tudo parecia perdido. Clara, ao seu lado, estava completamente paralisada. Então, na agitação, a verdade irrompeu como um raio. O homem de terno branco, junto com os novos intrusos, começou a se afastar. Temos que ir. O que quer que aconteça aqui não é o fim. É apenas o começo de algo muito maior. E com isso ele lançou um olhar significativo para o bilionário. O que ele queria dizer? O que havia no passado que poderia ser tão devastador? A única certeza era que naquele momento, tudo o que ele conhecia estava desmoronando. As pessoas ao redor murmuravam, algumas em choque, outras tentando entender a nova direção. Calma, Clara sussurrou. Eu vou te ajudar a entender. Mas precisamos sair, rápido. O bilionário ia responder, mas aquele momento estava se estendendo. O mundo ao redor dele estava mudando rapidamente.
Uma brisa fria atravessou a entrada agora aberta, enquanto o caos se desenrolava em volta. E a pergunta ficou presa na mente dele. Até onde estavam dispostos a ir para proteger esse segredo? A cafeteria, muitas vezes um refúgio, havia se tornado um campo de batalha de verdades e mentiras prestes a colidir. E nesse instante ele percebeu que a luta estava apenas começando. O tom da cafeteria estava pesado, a tensão pulsando como um coração acelerado. O bilionário olhou para Clara, sua irmã, tentando processar tudo. Você é real. As palavras saíram em um sussurro, quase uma súplica. E enquanto ele lutava para entender, o homem de terno branco começou a rir. Um riso seco e desconfortável que ecoou nas paredes. Ah, que lindo reencontro! Ele se virou para todos. Mas isso é apenas o começo, não é? Ele segurou as folhas com uma mão e estendeu a outra para Clara. Vocês acham que estão jogando em um tabuleiro onde controlam as peças, mas estão demasiadamente enganados. Clara não é apenas a irmã dele. Ela tem um segredo que pode mudar tudo. Silêncio. A cafeteria paralisou. O ar ficou cortante, as expressões mudaram de ceticismo para apreensão. O bilionário sentiu um nó na garganta, preocupação e medo se entrelaçando. O que você quer dizer? Ele forçou a voz a sair, mas as palavras pareciam pesadas. Ela é a chave para o que aconteceu no passado. O homem branco continuou com um sorriso enigmático. O que estava em jogo não era só dinheiro, era poder. E sua família está bem no centro disso. O que você está dizendo? Clara retrucou, sua voz tremendo. Eu não sei de nada. O homem apontou para ela, seu olhar penetrante. Mas você sabe mais do que imagina. Você viveu em um mundo de segredos, assim como ele. E há uma razão pela qual você apareceu agora. O bilionário olhou para Clara, tentando ler sua expressão. O olhar dela estava se movendo entre o medo e determinação. Tudo bem, Clara, ele disse, numa tentativa de acalmá-la. Se tem algo que você precisa nos contar, agora é a hora. Ela hesitou, palavras em sua boca. O bulício da cafeteria estava em estado de tensão. Então, interrompendo tudo, um barulho ensurdecedor reverberou pela sala. Algo, ou alguém, tinha acabado de arrombar a porta. A entrada se abriu com estrondo, e um grupo de homens armados invadiu o local. É uma armadilha, gritou um deles, como se tivessem apenas esperado o momento certo para atacar. O desespero tomou conta, e a cafeteria virou um caos. Os policiais, pegos de surpresa, tentaram reagir, mas a confusão era palpável. Gritos, empurrões, café derramado em cima da mesa, como se o tempo estivesse se arrastando. O bilionário agarrou a mão de Clara. Vamos, agora! Ele puxou-a, mas então um homem branco deu um passo à frente. Não se mexam. Nós sabemos exatamente por que estamos aqui e o que vocês estão escondendo. A voz dele soou como um trovão, cortando a infusão. O bilionário se virou, perplexo. Todos na sala olharam para ele, a indignação misturada à confusão. Ele não tinha nada a ver com criminosos, mas estava prestes a se tornar parte disso. Isso é loucura! Ele gritou, mas seu coração batia forte na ansiedade. As sirenes lá fora se tornaram ensurdecedoras, e tudo parecia perdido. Clara, ao seu lado, estava completamente paralisada. Então, na agitação, a verdade rompeu como um raio. O homem de terno branco, junto com os novos intrusos, começou a se afastar. Temos que ir. O que quer que aconteça aqui não é o fim. É apenas o começo de algo muito maior. E com isso, ele lançou um olhar significativo para o bilionário. O que ele queria dizer? O que havia no passado que poderia ser tão devastador? A única certeza era que naquele momento tudo o que ele conhecia estava desmoronando. As pessoas ao redor murmuravam, algumas em choque, outras tentando entender a nova direção. Calma, Clara sussurrou. Eu vou te ajudar a entender. Mas precisamos sair, rápido. O bilionário ia responder, mas aquele momento estava se estendendo. O mundo ao redor deles estava mudando rapidamente. Uma brisa fria atravessou a entrada agora aberta, enquanto o caos se desenrolava em volta.
E a pergunta ficou presa na mente dele. Até onde estavam dispostos a ir para proteger esse segredo? A cafeteria, muitas vezes um refúgio, havia se tornado um campo de batalha de verdades e mentiras prestes a colidir. E nesse instante, ele percebeu que a luta estava apenas começando. E então, antes que pudéssemos processar tudo, um terceiro grupo irrompeu pela entrada. Eles eram homens e mulheres com uniformes de segurança. Mas o que mais chocou foi ver a figura familiar ali no meio deles. Era a mãe do bilionário, a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Ela estava viva e ao lado dela, um homem que o barista nunca esperaria ver, seu antigo rival de negócios, o homem que seu pai sempre considerou como um filho. Vocês precisam entender, filhos, é hora de encarar a verdade. A voz dela ressoou, cheia de emoção, e nas entrelinhas de suas palavras, o bilionário percebeu que o caminho que levava a ele estava repleto de segredos mais profundos do que ele jamais imaginou. Ele não apenas havia fugido da verdade, mas também de sua própria história. E o que mais ela tinha a revelar poderia mudar tudo. Você não pode estar aqui, ele gritou, sua mente girando. Por que você não me contou? Porque algumas verdades são mais perigosas do que você pode imaginar. Ela respondeu, as lágrimas nos olhos. E até hoje, a lealdade de certas pessoas estava em jogo. Vocês precisam ouvir a história completa, antes que seja tarde demais. O resto da sala estava em choque. O bilionário olhou para Clara, confuso e frustrado. O que mais está acontecendo? O que realmente está em jogo? Ele perguntou, e a única certeza que ficou era que tudo estava prestes a mudar novamente. E ele nem sabia como lidar. O bilionário estava em choque. A mãe dele se solidificando no meio do caos. Ela estava viva. A sala estava pesada, os olhos de todos fixados neles. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, a incredulidade destilando em cada palavra. Por que não me disse que estava viva? Porque eu precisava te proteger de algo muito maior do que imagina. Ela estava ofegante, mas a determinação estava lá. O homem de terno branco observava com um sorriso cruel, o clima pesado como chumbo. Proteger de quê? Gritou Clara, ainda atordoada, apertando a mão do bilionário. O que você está escondendo? Postos que não envolvem você. O que vier à tona não será só uma má notícia, mas a verdade completa, disse o homem interno, seus olhos brilhando malignamente. Ele parecia viver para esse momento. O bilionário sentiu o nó na garganta. Não, não, não. O que você quer dizer com isso? O que mais você não me contou? A mente dele rodava como uma tempestade. Você deve escutar, filho. A mãe dele soltou, sua voz reverberando nas paredes. Tanta coisa que você ainda não sabe. O arquivo que Ricardo carrega. Ele não conta só a sua história. Tem outros nomes, outros segredos. Segredos? O bilionário repetiu, a raiva crescendo. Do que você está falando? Então, de repente, um dos homens armados se aproximou, como um lobo a espreitar a presa. Ele levantou a arma, a mira claramente no bilionário. Você faria bem em calar a boca. O que está envolvido aqui não vale a pena o risco. O ambiente paralisou. O bilionário resolveu ser ousado. Se você tem alguma informação, poderia muito bem entregar. Não vai adiantar intimidar o inocente. Ele percebeu que as palavras dele estavam soando mais como desespero do que bravura. Só que antes que a situação se deteriorasse mais, um grito estrondoso cortou o ar. A porta da cafeteria se estremeceu e explodiu. O barulho foi ensurdecedor, como vidro se quebrando, um som de gritos de correria. No calor do momento, algo aconteceu. Uma explosão, talvez. Era difícil entender. Um clarão tomou conta do lugar. O chão tremeu e as mesas voaram. O bilionário foi jogado ao chão, o impacto tirando o fôlego dele. Ele olhou para cima e viu pessoas gritando, correndo em todas as direções, o caos se instalando como um tsunami. O homem armado caiu, sem vida, o muro que o cercava se despedaçando. Houve um silêncio. A fumaça se espalhou, obscurecendo a visão.
Dentro daquela desordem, Clara tentou puxá-lo, mas ambos estavam em estado de choque. O que havia acabado de acontecer? O que tinha sido essa explosão? Lá dentro, percepção aflorando em meio ao pânico, o bilionário se lembrou do homem branco. Ele estava indo em direção à saída, com um olhar triunfante. O jogo começou e vocês mal sabem o que está por vir. Sua voz era uma promessa de terror, ecoando no ar espesso. Ele desapareceu na fumaça. Espera! O bilionário gritou, tentando se levantar. Mas as pernas dele estavam trêmulas, sua mente girando. Quem provocou aquilo? Os gritos se misturaram com o som de socos e a confusão reinava. A mãe dele estava bem ao seu lado agora, tentando ajudá-lo. Você precisa confiar em mim, ela disse, o tom de urgência em sua voz. Confiar? Agora? Ele respondeu angustiado. Você nem me contou que estava viva. O que mais você escondeu? A mãe hesitou, e em um segundo que parecia valer por uma eternidade, ela sussurrou. A verdade é que eu fui forçada a deixar você longe. Se você soubesse, estaria em perigo desde o começo. O bilionário olhou para ela, e os mundos deles colidiram. As revelações prometiam um futuro sombrio, e em meio ao caos da cafeteria em ruínas, ele percebeu que todas as verdades e mentiras estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que poderia destruir tudo. O coração dele disparava, e a única certeza que permanecia era que agora o jogo estava em um novo nível. E mais segredos estavam a vir, o que mais a mãe dele realmente sabia. E quem era o verdadeiro inimigo nesse emaranhado de mentiras? O barulho da explosão ainda ecoava enquanto o bilionário tentava processar o que acabara de viver. O caos tomou conta da cafeteria. Gritos, janelas quebradas, fumaça subindo e a sensação de que o mundo estava desmoronando. Ele olhou para a mãe, que estava ao seu lado, e viu o desespero em seu olhar. Era como se o tempo estivesse parado e o medo pairava no ar. Você precisa confiar em mim. Nós precisamos sair agora, a mãe gritou, puxando-o pela mão. O instinto o empurrou a seguir, mas as perguntas queimavam em sua mente. Para onde nós vamos? O que você sabe que ainda não me contou? Eu só posso te explicar quando estivermos a salvo. Ela respirou fundo, já se preparando para a ação. Ele queria protestar, questionar, mas um outro grito cortou o ar, trazendo de volta a realidade explosiva. Lá fora, a sirene da polícia era um lamento distante, mas crescente. Clara estava mais ao lado agora, seus olhos transbordando insegurança e medo, mas também determinação. Ele percebeu que ela também carregava um fardo. O que está acontecendo, irmão? Perguntou ela, a voz trêmula, mas forte. Por que todos estão atrás de você? Eu não sei, Clara, mas precisamos agitar um plano. O coração dele batia forte. Ele jamais imaginou que a verdade sobre seu passado poderia ser tão traiçoeira, tão mutiladora. Então, quando parecia que a situação poderia piorar, o homem de terno branco apareceu de novo na fumaça. Com um sorriso, ele gritou: Acham que é o fim? Isso é só o começo. As peças estão se movendo no tabuleiro e vocês ainda não perceberam a profundidade da jogada. O bilionário abanou a cabeça, tentando afastar o horror que o cercava. Mas Clara, com uma bravura admirável, se ergueu. Nós não seremos mais os peões do seu jogo. A verdade prevalecerá. A voz dela ecoou entre as paredes destruídas. Ele sentiu um calafrio. No meio da confusão, sua mãe, ao vê-los firmes, tomou coragem também. Sim, nós somos mais fortes do que você imagina, e a verdade não pode ser apagada. O poder nessas palavras fez a atmosfera mudar. A batalha pela verdade estava acesa. O homem de terno, parecendo um predador atacado, hesitou. O ambiente estava carregado de energia. Ele sabia que sua posição era precária. Cale-se. Ninguém está interessado em sua moralidade. A voz dele soou como um trovão, mas a determinação daqueles três era um redemoinho que não poderia ser abafado. Com um golpe violento, o bilionário tomou a frente, sua raiva sendo malhada. Basta, chega de mentiras. Estamos prontos para enfrentar o que vem a seguir, o que for necessário. No calor daquela cena, um novo som surgiu. O eco dos passos da polícia,
se aproximando ainda mais. Não era mais uma luta apenas por sobrevivência, mas pela verdade. Então vamos. Não vamos deixar que as mentiras nos derrubem. Clara e a mãe dele assentiram, e lado a lado, impulsionados pela coragem, eles foram em direção à saída, prontos para se revelar. E enquanto a fumaça se dissipava, uma nova luz surgiu, iluminando a caminhada deles para a verdade. Mas no fundo de sua mente, o bilionário se perguntava: essas verdades seriam realmente libertadoras ou apenas abriram espaço para mais mentiras? O futuro era um mistério, mas eles estavam prontos. E assim, com um coração acelerado, ele convocou coragem. O que quer que acontecesse a seguir, eles enfrentariam juntos. A história deles mal havia começado. Agora, meu amigo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É hora de esmagar o botão de like agora e alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta incrível comunidade. Vamos juntos, né?